Meus amados queridos irmãos, a paz do Senhor, gostaria de convidar para nós ler Mateus 14, versículo 29 e 30, que diz assim a palavra de Deus. Fala sobre Pedro andando sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Aleluia, glória a Deus. Pediu socorro, né? É o que a Bíblia diz: clamas a mim, eu te responderei. Jeremias 33, 3. Aqui a Bíblia Sagrada nos diz a respeito de Jesus, os discípulos, no mar enfurecido. A Bíblia diz que era na quarta vigília da noite, depois deles remaram a noite, quase a noite toda, e como disse, parece que era 1 metro para frente e 2 para trás, porque não chegava. De repente, lá vem Jesus andando sobre as águas. E os discípulos ainda estavam meio supersticiosos. Agora sim, levei um fantasma. E a Bíblia diz que eles gritaram de medo. Isso é o texto anterior. Aí Jesus diz: não temais, sou eu. Aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Pedro perguntou: Senhor, se realmente, como disse, se é o Senhor, então manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. Olha só que ousadia. O homem que estava vendo a vida dele a fundo do mar acabar, de repente, agora já queria ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas. E Jesus diz: vem. Pronto, você quer isso? Essa é a expressão. Venha, respondeu ele quem? Jesus. E a Bíblia diz: e Pedro saindo do barco. Ousadia, hein? Quantos critica Pedro? Mas Pedro teve ousadia de sair do barco. Será que se fosse eu e você, que se acha tal, saía do barco no meio do mar agitado, vento soprando, sair do barco na madrugada, no escuro, para ir ao encontro de uma pessoa que já tinha achado que era um fantasma? A Bíblia diz que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. O importante é isso, que ele andou. Eita glória, a palavra de Jesus tem poder. Segundo a ordem de Jesus, você anda em cima dos mares agitados, que a Bíblia diz que estava agitado, não estava calmo, não. E a Pedro andou por cima das águas, ou da água. Pedro andou sobre a água, não foi debaixo, não, sobre, por cima. E foi na direção de Jesus. Eita glória! Que maravilha! Mas como hoje nós já vemos pessoas que vivem adorando Pedro, em vez de adorar a Deus, Deus não permitiu que Pedro continuasse indo na direção de Jesus. Só olhando, porque a Bíblia diz: olhai para mim, serei salvo. Então estava tranquilo, estava salvo. Foi andando em cima das águas, sobre as águas. Porém, a Bíblia diz que ele, observando, reparou o vento, ficou com medo. Ah, o medo é inimigo. Nossa, é o medo. A Bíblia diz que o amor verdadeiro afasta o medo. Começou a afundar e ele gritou, pronto. Mas ele não estava indo bem, mas se Pedro tivesse continuado olhando para Jesus, ele ia até o encontro de Jesus. Aí pronto, hoje estaria todo mundo adorando Pedro em vez de adorar Jesus. Que é Pedro afundando, isso fala do que? Da falha, homem falho, sujeito às mesmas paixões que nós, como diz quando, aleluia, Tiago falou de Elias, que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, Pedro também. Se a pessoa se Pedro tivesse ido até o encontro de Jesus andando sobre as águas, hoje seria o dobro de pessoas adorando Pedro, em vez de adorar Jesus. Aí a Bíblia diz que ele afundou, mas para que mandou ele observar o vento? Por que ele não continuou olhando, foi na direção de Jesus, não continuou indo na direção de Jesus? Se ele tivesse ido olhando para Jesus, ele não tinha afundado. Assim é eu e você. Se eu e você quiser afundar, você que está aí me ouvindo, meditando comigo, você para de olhar para Jesus, começa a olhar para o pastor, olhar para os crentes, olhar para os fulano, para o ciclano, betano. Começa a olhar para o ciclano, para ver o que vai acontecer. O escritor da carta aos Hebreus diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Eita glória, aleluia. Pedro e os outros discípulos haviam enfrentado a fúria das ondas e o vento durante toda a noite, quando Jesus apareceu para eles caminhando sobre as águas.
Mas Pedro teve ousadia. Depois de gritar com medo, aí Jesus disse, sou eu mesmo. Então, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. Jesus disse, vem. Ele desceu do barco. Isso é coragem. Decisão. Muitas pessoas falam que tem fé e tem, mas não toma decisão. Aleluia. O filho pródigo estava lá todo arrasado, mas ele diz, eu vou levantar, vou ter que meu pai. E vou fazer assim, assim. A Bíblia diz, e levantando foi-se. Eu gosto dessa palavra que está lá. Porque se ele tivesse feito o projeto, quantas pessoas que fazem projetos bons, mas não tomam decisão? Não tomam a decisão, ficam com os projetos e vão. Eu vou fazer assim, 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 mas não faz, só fala. Aleluia. O filho pródigo diz, eu vou levantar, vou ter que meu pai, vou dizer para ele que eu não sou digno de ser chamado filho, mas que ele me trata como um dos empregados. Como um dos seus empregados, e a Bíblia diz, e levantando foi-se. Aí tem a vitória, porque ele foi. Será que nós vamos? Será que nós estamos prontos para ir ao encontro de Jesus? Se Jesus te chamar agora, você vai ao encontro dele em cima desse mar agitado? Fica sabendo, se você quiser afundar, é só olhar para os problemas. Começa a olhar para os problemas, você vai afundar. Você tem tantos anos de crente, seguindo a fé, passou muitas batalhas. A batalha é mais simples. Se você parar de olhar para Jesus, se eu parar de olhar para Jesus, nós vamos afundar como Pedro afundou. Então vamos continuar olhando, como o escritor da carta dos Hebreus diz, olhando para Jesus, Hebreus 12, 2, o autor e consumador da fé. Vamos continuar olhando para Jesus ou vamos olhar para os problemas da vida, para a vida dos irmãos, para a vida dos obreiros e tal? Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.